lá. Voltamos. Voltamos. Podem fazer o gráfico, montando o gráfico, enquanto o pessoal vai entrando na sala de aula. Deixa eu desativar aqui o som, que na primeira aula eu esqueci. Então, só montar um gráfico com os valores daqui, tá bom? Quem é o produto? Então, meu produto é amônia, NH3. Vai começar lá do zero, né? Porque no começo da reação química eu não tenho produto, né? Então, lá do 10 começa gás nitrogênio e hidrogênio. Passa lá, montem um ponto de equilíbrio, tentem fazer. Para completar aqui ó, o gráfico, já deu bonitinho o gráfico. Então, aqui são 3 substâncias. Eu vou fazer, o gráfico está em preto, vou fazer azul, verde e vermelho. Vermelho é amônia, tá? Amônia, no começo, está aqui, ó. Vai sair daqui. Correto? O equilíbrio dela em 6 aqui. Vai lá até o 6. Daqui. Mantém o equilíbrio. Tá perfeito? Não tá perfeito. Mas tá bom, né? NH3. NH3. Tá? Hidrogênio. Começa lá do 10. Vou olhar aqui na apostila para não ter que ficar voltando toda hora. Hidrogênio, equilíbrio é 1. Então, se aqui é o 2, na metade é o 1. Correto? Tentar fazer um... na metade daqui, tá? Então, começou lá. Eu tenho lá 10 mols. Ele é meu reagente, então eu tenho uma boa concentração dele. Vou até lá o 1. E lá eu monto o equilíbrio. Correto? Esse é o gás hidrogênio, H2. Próximo. Gás nitrogênio. Tenho 10 também. Ambos os meus reagentes começam com 10. E o equilíbrio é com 7. 7 no meio aqui entre o 6 e o 8. Então, é aqui. Começo lá com 10. Só subir mais um pouquinho aqui. Tá bom? Fica assim. Gás nitrogênio, N2. Alguma dúvida de fazer o gráfico? Simples, né? Deixa eu adicionar aqui, pessoal. Se querer subir. Gráfico. Deixa eu só arrumar aqui a pontinha. NH3. Exercício 5. Aqui, ó. T do equilíbrio. Por que eu parei aqui? Tá? O equilíbrio tá aqui, ó.
nessa linha tracejada. Por isso que a partir daí, constante, em equilíbrio. Tá? Essa parte aqui é constante. Abreviação de constante aí, CTI. 5. Na produção do ácido sulfúrico, uma das etapas envolve a reação de dióxido de enxofre com oxigênio, de acordo com a equação abaixo. Dióxido de enxofre com oxigênio, reagindo aí dando trióxido de enxofre. Num reator industrial de 100 litros de capacidade, grife, é uma palavrinha que aparece muito nos exercícios, parece também exercício de física, aparece muito no vestibular. Quando fala em capacidade, a gente está falando de volume. Tá? Em vez de eles falarem volume, eles falam capacidade. Para saber se você sabe o que é. Tá bom? Dica aí. Foram misturados 400 mol de dióxido de enxofre e 400 mol de oxigênio a 550 graus Celsius. Quando a reação entrou no estado de equilíbrio, nessa temperatura, ou seja, 550 graus Celsius, verificou-se 80% do SO2, dióxido de enxofre, foram transformados, foi modificado, formou, tá bom? Então, ele é meu produto aqui, ó, SO3. Só pela equação dá para saber, tá bom? Mas se ele não tivesse dado a equação pedida para você montar, que pode ser que ocorra, você conseguiria montar no enunciado, tá bom? Enunciado. 80% do dióxido de enxofre foram transformados em SO3. Então, quanto que foi transformado em SO3? Primeira coisa, porque ele te deu aí 80%, ele te deu uma porcentagem matemática aí do SO2. Vou lá e localizo meu SO2, ó. 400. Então, aqui vai ser 400 vezes aí 80%. Decimal, 80% é 0,8. 80 dividido por 100, tá? Se eu pegar 80, esse porcento é por 100, tá? De porcentagem. Vai me dar o 0,8, que vai me dar 10%. 40, 20, 80, 400 menos 80, 320. Tá bom? De S ao 3. Alguém tá aí fazendo contas? Vou verificar. $320. Só interpretei o enunciado. Então, eu sei que eu tenho 320 de quem? Do meu produto final, aqui, ó. SO3, tá bom? 320, vou até apagar essa daqui. Da onde que veio 320, professora? 80% de SO2. Quem é o SO2? Quanto que eu tenho de mol dele? 400. Tá? Então, interpretamos tudo. Só vou deixar esse daqui, porque esse daqui é o do 80% lá. Por isso, 320. Lá em cima. Então, vamos. Exercício 5. Letra A. Qual a quantidade de mol de cada espécie química no estado de equilíbrio? Ele quer de todos lá. Qual que é a quantidade no estado de equilíbrio? Procure montar uma tabela semelhante ao exercício anterior. Então, o exercício anterior, ele deu a tabela, né? Os dois exercícios que nós fizemos relacionado com tabela, ele deu já aí prontinha a tabela para você, que é essa daí. E a gente foi adicionando os resultados que estavam faltando. Agora ele não deu nada, ele te deu um espaço aí em branco, ó. Você vai ter que montar essa tabela. Nós temos que montar essa tabela, tá bom? Então, primeira coisa, procure montar uma tabela semelhante ao do exercício anterior.
Vou montar a tabela em preto. Equação química. Primeira coisa lá em cima da tabela. Tá? Lá na parte de baixo, no enunciado mesmo do exercício 5, tá? SO2. Do gás oxigênio. Tá assim. Trióxido de enxofre. SO3. Quilo da união SO3, tá bom, gente? Vou apagar aqui. Vou melhorar, né? Sempre dá para dar uma melhorada. Fazer com calma. 3. Equação química, só. Tá lá no enunciado, tá bom? O que eu preciso? Início. A reação química. E o equilíbrio. Meu Deus. O equilíbrio ficou uma bagunça. Tentando fazer o acento. Pronto. Correto? Então, ó, vou passar um traçozinho aqui. Estou montando a tabela. Cada coluna é de 1. Esse daqui é do meu reagente, do dióxido de enxofre. Vai entrar aqui os dados dele. Do gás oxigênio. E aqui vai entrar do trióxido de enxofre. Correto? Dividindo aqui. Vamos lá? No enunciado está falando. Vou colocar os dados que eu já tenho em verde, tá? Tá falando lá, se eu for ler novamente a questão, tá falando lá assim, ó. 400 mol de dióxido de enxofre, aqui, ó, 400 mol. Ele me deu esse daqui. E 400 de oxigênio. 400 também do oxigênio. E ele deu 80% lá depois, quando entrou em equilíbrio, verificou 80% dos SO2, que é o dióxido de enxofre, foram transformados. Então, 80% foram transformados em SO3. SO3, o 80% aqui, ó, do valor do SO2. 80% de... Vou ter que aumentar. Não vou conseguir escrever. Acho que eu consigo. 80% de 400. Que me dá 320. Que foi a continha que eu já fiz. Vou até colocar em vermelho, que essa continha eu faço. A gente deu a dica, que é 80% de 40. 400, quer dizer. Assim, voltando lá para a tabela. Então, vamos lá. O que está faltando? Bom, meu produto aqui, no início, eu não tenho nada, né? Zero. Ele vai ainda se formar. E ele formou já lá 320, né? Que foi a dica que ele me deu. Se ele formou 320, então, sei que menos o zero, lá é forma, aqui é a forma. A reação, 320.
Já achei mais um resultado. Aqui é gasta. Gasta e gasta. Tá bom? Preciso achar esses dois agora. Zero ficou muito zero, né? Muito zero. Bom, ele falou também que é lá do dióxido de enxofre, né? Que durante ali a reação química, teve a reação química após o equilíbrio, que observou lá que dele, né, que saiu 80% lá. Então, aqui é 80% também, que ele é igual ao trióxido lá, né? Então, ele gastou 320 também aqui, mol. Se eu tinha 400, ficou uma bagunça. Se eu tinha 400 e gastei 320, qual foi meu equilíbrio? Oitenta por cento do valor aqui de cima, 400, do início. Correto? Então, o equilíbrio foi 400 menos 320, que me dá 80. Deixa eu até colocar aqui, não colocar direto, para vocês lembrarem. 400 menos o que gastou, é o equilíbrio, tá? Então, 80 mol. Achei mais estes dois resultados. Estequiometria. Para eu achar o valor do outro reagente, lembra da regrinha de 3? Faço lá com relação ao meu coeficiente. Eu tenho que achar aqui, ó, quanto eu gasto, tá? Então, quando eu tenho 2 mols aqui do dióxido de enxofre, eu tenho 320. Quando eu tiver um que é a metade, eu vou ter quanto? Nem preciso fazer regra de 3. 320 dividido por 2, que é a metade, né? 32 por 2, 16, e copio zero. 160 mol. Correto? Então, quanto que é o equilíbrio do gás oxigênio? Se eu tenho 400 lá no início e gastei 160. Venho aqui e coloco 400 menos 160, me dando aí 240 mol. E aí eu acho todos os valores. Não, Teixeira, não ouvi falar, não. Vou dar uma pesquisada para verificar onde que vai ser, mas não ouvi falar, não. Olha, eu tô vendo poucas coisas de notícia, tá? Uma correria danada, mas vou dar uma pesquisada, viu? Obrigada aí pela dica. Ok, tudo bem? Tabela montada? Todos os valores aí que nós achamos. E calcule a concentração em mol por litro de cada espécie química no equilíbrio. No equilíbrio. Vou pegar que dado da tabela, gente? Equilíbrio. Cuidado para não errar isso, tá? Então, eu tenho o dióxido de enxofre, ó, gás oxigênio e trióxido de enxofre. Então, vamos colocar assim, ó. SO2, eu tenho o gás, oxigênio, e o trióxido de enxofre, SO3.
Ele quer a concentração. Concentração, que é o símbolozinho da concentração. Mol por litro. Correto? Lá no enunciado, ele falou alguma coisa de capacidade, que é o volume, litro é volume, né? Eu faço essa associação e vou buscar minha informação. Quanto que ele te deu de volume? Eu já achei aqui, ó, 100 litros, que é a capacidade. Vai entrar nesse meu cálculo aqui. Por que vai entrar, professora? Aqui, ó, volume, 100 litros. Por que que vai entrar? Porque eu só tenho, ele quer a concentração, a unidade aqui, ó, mol por litro. O volume que ele deu é o mesmo para todos. Tá? Do reator lá é o mesmo. 100 aqui. O que vai mudar? Mol, por exemplo, 80 do meu dióxido de enxofre. Então, eu vou pegar o 80 do dióxido de enxofre e colocar aqui, ó. E fazer essa continha. Vai me dar a concentração de dióxido de enxofre. O gás oxigênio gerou no equilíbrio 240 mols. Tá bom? Aí o resultado da continha é mol por litro, que é a concentração. E do trióxido de enxofre, 320. Podem fazer, gente. Quanto que dá esses valores? Mol por litro, já estou colocando a unidade aqui, ó. Mol por litro. Mol por litro. Três concentrações aí dos três compostos químicos. Já faço aqui, ó. Corta aqui, um zero, posso cortar o zero. 8 dividido por 10. 0,8. Um zero, um zero. 24 dividido por 10. 2,4. 320 dividido por 10. Corto um zero para facilitar o cálculo. 32 dividido por 10, 3,2. Correto? Isso, Júlia. Letra C. Ufa, depois disso tudo, um pouquinho trabalhoso, né? Calcule a constante desse equilíbrio. O KC. Constante de equilíbrio. Quais os valores que eu vou utilizar? Do equilíbrio, tá bom? Eu acabei de achar, ó. Mol por litro, é essa a concentração. Porque a constante de equilíbrio, eu monto a concentração, tá bom? Então, vamos lá. Concentração, símbolo da concentração. Produto dividido pela concentração dos reagentes. Que é meu produto? Trióxido de enxofre. SO3. Agora eu consegui fazer o 3. Colocar primeiro os deles, depois eu coloco o coeficiente. Só estou colocando lá da equação química, tá? Aí vem o SO2, dióxido de enxofre, e o gás oxigênio. Coeficientes estequiométricos. Analiso, aqui na minha tabela mesmo, aqui. Circulada em verde, eu vou circular aqui, ó, em verde, tá? Trióxido 2 e o dióxido 2 também e oxigênio 1. Então, meu expoente, 2, 2, 1. Agora eu substituo os valores. Trióxido, achei aqui, ó, 3,2 a concentração, que é mol por litro, concentração ao quadrado, dividido, dióxido de enxofre, 0,8. 0,8
ao quadrado também. Já podem fazer na continha. Vezes o oxigênio gás, que é 2,4. Coube. Quanto que dá? O que vocês estão fazendo? Tá aqui na minha agenda. Deixa eu ver no bate-papo. Redondinho, Júlia, deu? Três vírgula dois vezes. Calma aí. É isso, 6,7, 6,6, né? Deixa eu ver o da apostila, que até já guardei até essa folha, né? Porque eu tô assim, a apostila. Eu imprimi 6,7. Alguma coisa de arredondamento, mas não tem problema. Tá na casa do 6 aí, 6,7, 6,6. Então, só escrever aqui. KC 6,7. Correto? Pessoal, matéria do terceiro bimestre, essa daí, viu? Oi, Caio, tudo bom? S significa assim, né, Caio? Ele manda um outro S, então S vezes S é assim duas vezes. Isso, tá bom? Só recapitulando, aí quando eu pergunto conteúdo da prova, mochila 1 inteira, primeiro bimestre, mochila 2 inteira, segundo bimestre. Estamos na mochila 3, então essa matéria vai cair no terceiro bimestre, na terceira prova de vocês. Tá bom? Provavelmente vou dar bastante isso aí. Tá? Constante de equilíbrio e a continha, tá?
Próxima aula. Vamos entrar um pouquinho, falar da próxima aula. Aula 47 e 48. Equilíbrio, meu cronômetro aqui já tá mudando, temos 9 minutinhos, mas vamos só introduzir aí o assunto. E aí, na próxima aula, voltamos a falar mais um pouquinho para poder fazer os exercícios. Muda algumas coisinhas, tá? Então, equilíbrio agora, heterogêneos, CAP. Equilíbrios heterogêneos. Deixa eu aumentar aqui só um pouquinho. São reações reversíveis em que os participantes não se encontram na mesma fase. Ou seja, os participantes dessa reação aí, meus reagentes, meus produtos, eles estão em fases diferentes. Vou voltar aqui na aula anterior. Deixa eu ver lá na equação química, né? Fui lá para o primeiro. Aqui no primeiro exercício já dá para observar, ó. KC. Observem aí. Aqui, ó. Na equação química, entre parênteses aí, é o estado, né, físico que está a substância, né? Então, temos o G é estado gasoso. Então, toda a reação aí está no estado gasoso, todos os componentes dessa reação química, tanto os meus reagentes quanto os meus produtos, estão no estado gasoso, que é o G. Se fosse o S, sólido, L, líquido, AQ, aquoso, V, vapor, tá bom? Já lá, voltando para a página, minha apostila não tem nem página. Essa daqui. Dos heterogêneos, eles não estão no mesmo estado, não estão na mesma fase, tá bom? Por isso está até aqui em vermelho. É isso que vai mudar aí algumas coisas, bastante coisas. Tá bom? E ele já te dá um exemplo aí, ó. Por exemplo, né? Quando os gases amônio e cloreto de hidrogênio reagem formando um sal cloreto de amônio. Eu tenho aqui, ó, amônia é um gás, o ácido clorídrico também, e o cloreto de amônio já virou S sólido, tá? Então, aí é o Kp, constante aí heterogêneo. Note-se que o sal, por ser sólido, não se encontra na mesma fase que os gases reagentes. Ou seja, o sistema acima, então, é heterogêneo, é uma mistura de fases, né? Lembra? Heterogêneo, mais de uma fase, você já viu essas matérias, tá? Substâncias sólidas apresentam uma particularidade interessante. Se considerarmos um pequeno pedaço de ferro metálico, M, que contém N mol e ocupa o volume V, teremos, né? Fazendo uma correlação aí, N é número de mol, do ferro, que é o F elemento, pelo volume. Ao pegar um pedaço de ferro com o dobro de tamanho, observem que a barra, né, dobrou de tamanho, né? Eu vou ter 2 vezes o número de mol e 2 vezes o volume, tá bom? Então, são grandezas aí diretamente proporcionais. Note-se que o sólido sempre terá uma razão quantidade por volume constante. E que por esse motivo não são escritos, por esse motivo eles não são escritos, eles não entram na constante de equilíbrio das reações que atuam, tá bom? Então, não vai entrar. Por exemplo, aqui, ó, essa reação aqui, da amônia com ácido clorídrico. Tem o sólido aqui, ó. Na hora de montar o KC, né? Ele não entra, entrou aqui, ó, o 1. Só para não colocar nada, né? Entra uma unidade. E aí, a amônia e o ácido clorídrico, a gente coloca lá embaixo a concentração, consigo calcular esses valores, tá bom? Então, quando for sólido, eu observei lá que está no estado sólido, né? Eu nem preciso colocar, tá bom? Ele não entra. Aqui, ó, já mudou, ó, entrou, ó. Deixa eu até colocar, mudar de cor. O ferro que está no meio aquoso, entrou a G, a prata no meio aquoso. Só que os outros dois aqui, ó, este e este, na hora de montar o KC, nem entrou.
tá bom? Quando eu tiver já um outro elemento que está no meu produto, eu nem preciso colocar. No caso da equação acima, né, se eu não colocar o 1, não vai ficar ninguém, tá bom? Posso colocar um ou posso colocar só a parte de baixo também, é aceito, tá? Amônia vezes ácido clorídrico. Esta é a mudança na constante de equilíbrio, Kc, que a gente está aprendendo, a gente aprendeu na última aula. Agora, constantes de equilíbrio em termos de pressão, Kp. Então, relacionada aí à pressão. Kc, concentração. Sólido não entra, agora vocês já sabem. Kp, constante de pressão, de equilíbrio expresso em termos de pressão, tá bom? Temos aí 3 minutinhos. Para substâncias gasosas, quando a gente fala sempre pressão, a gente lembra de substâncias gasosas. É muito mais fácil medir a pressão do que a concentração. Por isso que foi prevista uma constante específica para essa situação, tá? Os gases. Por esse motivo, em equilíbrio em que há pelo menos um participante gasoso, define-se a constante de equilíbrio Kp, expressa em termos de pressões parciais dos participantes gasosos, né? Então, temos aqui, ó, todo mundo no estágio gasoso. O que difere? Vai continuar a mesma coisa para montar a constante, tá bom, gente? Produto em cima, reagente embaixo. Como é, né, de pressão, eu só acrescento P na frente, tá bom? O coeficiente ainda vai lá em cima, a mesma coisa do Kc, tá bom? Só que como é pressão, acrescento aí o P na frente, tá bom? Somente isso dos elementos. Lembrando, gases, tá? Ó, por exemplo, aqui, ó, sólido, ele nem entrou. Coloquei um lá em cima, tá bom? Que não entra. Tanto para o Kc como para o Kp. Sólido, estado sólido não entra, tá bom? Note que a expressão Kp só entram substância no estado sólido, pressão, somente no estado sólido, tá bom? Só para afirmar aí vocês. Se vocês quiserem dar continuidade aí, semana que vem a gente vai voltar novamente a falar um pouquinho disso, mas podem tentar fazer o exercício 1, pelo menos. Tá bom? Que é só para montar o Kc e o Kp. Lembrando que estado sólido não entra nem nos dois e Kp constante de pressão é somente estado gasoso. Tá bom? É isso, vou encerrar aí a aula com vocês. Beijos, boa semana, obrigada pela participação de vocês. Se cuidem. Tchau.